Hoje eu quero falar para você sobre aquilo que te ajuda a aprender melhor. Porque o meu objetivo aqui nesse canal é sempre trazer o melhor para que você possa potencializar o seu aprendizado. Isso que eu vou falar aqui é para a vida. Serve para aprender o inglês, serve para aprender uma luta marcial, um instrumento, serve para você aprender qualquer coisa, para você emagrecer. Em qualquer coisa você pode aplicar os princípios que eu vou falar aqui. Eu sou uma pessoa que tem uma motivação intrínseca para o aprender. Isso é medido através de teste. Eu até vou deixar em algum lugar aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar para vocês um link para vocês fazerem um teste de forças. Aliás, esse teste de forças, ele é em inglês. Se você quiser fazer em inglês, ao mesmo tempo que você está descobrindo o que você tem de melhor, você também vai estar praticando inglês. Mas há a possibilidade de você traduzir o site e fazer em português. Esse teste, ele identifica o que há de melhor em você. E as 5 primeiras forças é aquilo que vai junto com você. Quem olha para aquelas 5 primeiras forças são forças de assinatura. É aquilo que as pessoas te reconhecem. Então, uma das minhas primeiras é o amor ao aprendizado. Então, para mim, quando se trata de estudar, de ler, então isso para mim já é uma motivação intrínseca. Só que o que eu percebo que muitas pessoas que não têm a motivação intrínseca para os estudos, o que elas fazem? Elas deixam de lado. Só que elas também precisam do estudo. Então, eu quero passar aqui para vocês que a motivação, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser a intrínseca, como é no meu caso, que já faz parte das minhas forças, estudar, quanto ela pode ser extrínseca. Eu faço porque tem que ser feito, mas nem faço tão bem feito assim. Só que é aí que você se engana. A motivação extrínseca, ela pode passar a ser intrínseca, porque existe a regulação. Existem os estágios de regulação até que o que você está fazendo se torne um prazer. A motivação intrínseca, ela está ligada diretamente ao prazer, enquanto que a motivação extrínseca, ela está ligada à falta de vontade, ao desinteresse, até a dor, porque às vezes a pessoa faz e aquilo dói para ela. Mas dependendo como você vai trabalhando nas fases, essa motivação muda. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a fazer academia. Eu não faço academia porque eu gosto. Eu faço academia porque eu preciso fazer. Só que eu sinto que eu já estou caminhando para um estágio de que essa motivação extrínseca, que eu tenho que ficar pondo coisas por fora, regulando para aquilo virar intrínseca, eu sinto que está caminhando. Então isso acontece com qualquer coisa na vida. E muitas vezes a pessoa fica esperando aquela vontade, não vou esperar aquela vontade para eu fazer a aula de inglês, vou esperar aquela vontade para eu ir na academia. Não vai chegar. E por isso que muitas pessoas nem começam. E fica aquela coisa da segunda-feira. Por que começar segunda-feira? Vamos começar hoje, não é mesmo? Vamos começar hoje. Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Que essa coisa de buscar aquilo somente que me dá prazer, não é aquilo que vai te tirar da zona de conforto. Porque trabalhar a motivação extrínseca para que ela seja intrínseca, mexe com a zona de conforto. E isso traz algo que o seu cérebro não quer, porque ele vai ter que gastar energia. Toda vez que você se movimenta na zona de conforto, que você quer sair dela, você gasta energia.
O cérebro não quer gastar energia, ele quer poupar energia. Então percebe que tem processos que são biológicos e você precisa ter consciência disso para você poder enfrentar e poder superar esses limites. Porque o seu sucesso, ele não está na zona de conforto, ele está fora dela. E você precisa vencer essa zona de conforto. Pare e pense aí. No caso, né, como eu trabalho com inglês, ajudando pessoas a alavancarem as suas carreiras com inglês, tenho feito isso mais intensamente nos últimos 15 anos, com negócios, empregos, apresentação de trabalho. Então, assim, no seu emprego hoje, o que representaria você falar inglês? O quanto você ganharia mais? Te interessaria ganhar de 50% a 70% a mais no seu salário? Com certeza sim. Quem é o louco que não vai se interessar em dobrar o salário, em aumentar o salário em 50% pelo menos? Então, tudo isso tem um preço. A dor passa, mas você vai ficar com os resultados, você vai ficar com sucesso. Vale a pena. Ter disciplina não é fazer o que você quer, é fazer o que tem que ser feito. É seguir o caminho de alguém que já trilhou. Eu já trilhei esse caminho. Eu aprendi muitas coisas sozinha. Porque eu ia na escola, fazia aula de inglês, como eu já contei num dos vídeos aí do canal, mas eu estudava muita coisa por fora. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade já, eu queria tirar um exame internacional. E eu fui fazer um preparatório numa das melhores escolas de São Paulo, que depois eu também vim a dar aula nela, que era um centro preparador para exames de Cambridge, exames internacionais. E eu fui fazer o meu primeiro exame, né? Nunca esqueço. E eu cheguei lá e quando eu fui classificada, as escolas geralmente classificam você um pouquinho abaixo. E aí eu fui classificada para um nível abaixo e eu falei, mas não me interessa. Eu preciso fazer esse exame, eu não tenho tempo a perder. Eu vou estudar sozinha. E a mulher falou, você vai assumir o risco de você não passar? Eu falei, vou. Me deixe adiante que eu vou. Eu vou estudar e eu vou passar. E eu fiquei com aquele compromisso com a mulher. Eu me comprometi não só comigo, mas eu me comprometi com ela. É uma coisa assim que às vezes tem pessoas que têm esse perfil. Eu tenho esse perfil de me comprometer. Quando eu me comprometo com alguém, eu realmente faço e dou o meu melhor para entregar. E aí eu fui e fiz esse um semestre, foram 6 meses. E em 6 meses eu fiz um livro de gramática inteiro, porque eu queria passar, mas eu queria passar bem nesse exame. E eu passei com B. E eu fiquei muito contente, porque geralmente no Brasil as pessoas passam com C. E eu passei com B, eu fiquei muito contente. E aquilo me fez muito bem. E eu tinha o objetivo de sempre estudar mais, né? E eu estudei muito sozinha. Mas para estudar sozinha, você precisa ter disciplina. E disciplina é fazer o que tem que ser feito. Eu não levantava da cadeira antes de fazer o que tinha que ser feito. Hoje eu entendo que não adianta você estudar tanto tempo seguido, que você precisa de algumas pausas. O cérebro precisa parar para acomodar aquela aprendizagem. Você precisa trabalhar as aprendizagens do dia anterior, dos dias anteriores. Você precisa trabalhar aquilo que você está quase esquecendo, que são a chamada repetição espaçada. Então, a gente precisa retomar. Muitas vezes, é um outro detalhe, além da motivação, da disciplina, de fazer o que tem que ser feito, independente se você gosta ou não, também tem o fator esquecimento.
Muitas pessoas, por desconhecimento, talvez o que eu vou falar aqui você nunca tenha ouvido falar em nenhum lugar, mas as pessoas, por desconhecerem o real motivo de esquecer, elas acabam criando aquilo que nós chamamos de sabotadores, que são aquelas coisas que nos impedem de seguir. E uma dessas coisas é você pensar que você não tem memória, porque você não tem idade mais, porque você não consegue mesmo, porque é difícil. Para. Agora para. Existe uma coisa que talvez você nunca ouviu falar, que eu vou te falar aqui agora. É a curva do esquecimento. É normal esquecer, sabia? O cérebro, todas as noites, quando você dorme, existe um processo de limpar a sua mente. E aquilo que não foi tão relevante, ele vai esquecer. E o que teve uma carga de emoção, ele vai guardar. Então, por isso que você precisa estudar todos os dias o vocabulário. Eu te desafio a começar com 2 palavras por dia. Você pega 2 palavras, você procura no dicionário, inglês de preferência, você faz uma frase, copia uma frase, não sei fazer, copia a frase. Você pode trabalhar até com a lista das palavras mais frequentes do inglês, porque você sabia que existe isso? Existem as palavras mais usadas. Você não precisa saber todas as palavras. Você precisa saber as palavras mais usadas. Por isso que a gente fala que em torno de 6 meses você pode ser fluente. Porque você trabalha o que é realmente importante, que é ouvir, repetir e sempre batalhando nas palavras mais frequentes. E aí, o que você faz? Você pega 2 palavrinhas por dia e você, durante uma semana, né, você vai ter juntado 14 palavras. Na segunda semana, no primeiro dia da segunda semana, aí começa a brincadeira. Aí você começa a estudar as palavras do primeiro dia da semana anterior. Depois, no outro dia, você começa a estudar a do segundo dia. E assim vai. E aquelas que você estiver achando mais difícil, você estuda mais. Você faz com que elas repitam mais. Isso você pode fazer mecanicamente, como os americanos fazem, que eles amam fazer flashcards. Então, eles fazem papeizinhos, pode pegar aquelas fichinhas pautadas, 3x5, você escreve de um lado a palavra e do outro lado você escreve a frase, e aí você olha na palavra, faz tudo mecânico, olha na palavra, pensa, a frase é tal, aí você vira, vê se a frase estava certa, se estiver certo você separa, se estiver errado você põe para o outro lado. Ou se você for uma pessoa tecnológica, né, que eu tinha nada, eu tinha que fazer tudo na mão. Se você for uma pessoa tecnológica, existem as ferramentas de SRS, que são Space Repetition System. E eu te indico o Anki, que é um aplicativo, também funciona no computador. Eu acho até no computador mais simples de você trabalhar. E eu tenho vários alunos que usam o Anki. O Anki, ele já te ajuda, você coloca lá dentro a parte da frente do cartão. Por exemplo, você põe lá cat, a parte de trás você põe uma figura de um cat. Aí depois ele vai brincar com você. Você vai brincar, é um jogo. Ele mostra pra você a figura do cat, aí você tem que lembrar cat, aí ele vira cat. E aí você fala, foi fácil, foi difícil, foi médio. E ele vai te ajudando a sortear aquilo que você que tá quase caindo no seu esquecimento. Então, o Anki, fica a dica, é uma ferramenta bem bacana para você trabalhar essa questão do vocabulário. Por quê? Porque se todo dia você estuda aquilo, você vai pondo uma carga de emoção. Principalmente se você faz frases você mesmo, da sua vida pessoal. Por isso que eu insisto tanto para os meus alunos escreverem frases pessoais. Por quê? Porque vai colocar uma carga de emoção para você poder lembrar.
Quantas pessoas aqui se lembram onde estavam no 11 de setembro? Não é verdade? Das Torres Gêmeas. Eu acho que se você fechar os olhos, você lembra até a roupa, o lugar, com quem você estava. Uma outra data também que foi bem marcante, foi que eu lembro mais ainda, foi 1 de maio de 94, quando o Ayrton Senna morreu. Por quê? Porque tinha uma carga de emoção nessa data. Se eu fechar os olhos, eu me lembro onde eu morava, como eu morava, onde eu estava. Eu estava sentada à mesa, eu estava almoçando. Nessa época, era na minha casa mesmo, onde eu moro, mas a casa era uma construção antiga, ela tinha uma cozinha enorme, que hoje em dia a gente já não tem mais cozinhas assim tão grandes, mas a minha era uma copa, e a mesa de almoço, de jantar, era no meio da cozinha, e eu fiquei de frente para a TV, e eu estava comendo, e eu vi a hora que o Ayrton Senna caiu assim, o pescoço dele, eu pensei, ele morreu. Então, por que eu lembro tudo isso? Porque tinha uma carga de emoção. Outras coisas eu esqueci, mas isso tinha uma carga de emoção. Então, você precisa pôr emoção naquilo que você está aprendendo. Por isso que, às vezes, você vai aprender essas palavras aí que eu te dei, fiz esse desafio de você aprender 2 palavras por dia durante uma semana e depois você começar a praticar elas e praticar durante um mês e ver o que acontece. E coloque emoção, feche os olhos, imagine a palavra, imagine você falando inglês, fale sozinho. Sabe que eu falava muito sozinha? Falava muito sozinha em inglês porque eu tinha necessidade de conversar. Hoje em dia, com as redes sociais, com a facilidade de você conversar, né, num Skype, uma coisa assim, você pode falar com pessoas do outro lado do mundo. Eu vi outro dia um trabalho de você conversar com pessoas idosas nos Estados Unidos, que as pessoas idosas entram online e conversam. Olha que gracinha, você ainda pode abençoar a vida de alguém que está lá sozinho. Eu fiz há pouco tempo, uma conference com uma mulher que eu conheci num grupo que eu participei, participo ainda, né, um grupo de alta performance, e ela quis formar um grupo em torno do mundo. E foi tão bacana as sessões que eu consegui participar com ela, porque tinham pessoas mais velhas, pessoas americanas, tinham pessoas que moravam nos Estados Unidos, mas eram de outros países, tinha pessoas da África, tinha pessoas das Filipinas, o inglês é diferente, muito gostoso. São coisas também que você pode fazer, né? E são coisas que você pode se arriscar, porque você se sente confortável, porque são grupos que ninguém tá ali para te avaliar para uma entrevista de emprego, ninguém tá ali para avaliar o seu inglês, as pessoas estão ali para conversar com você, para te ajudar. Eles são tão solícitos em ajudar, eles têm tanta paciência com quem está aprendendo. É muito gostoso. Eu acho que é uma experiência que você pode buscar através do Facebook, você pode procurar grupos, né? Nós temos agora grupos de encontros, tem lugares em São Paulo que as pessoas se encontram. Eu em breve quero marcar um encontro com as pessoas que me acompanham, com os meus alunos que estão aí espalhados, né, que eu tive o prazer de conhecer ao longo desses mais de 20 anos dando aula. Já foram mais de 5.000 alunos, então imagina que tem muita gente aí que me conhece. E marcar um encontrinho, já pensou marcar um encontrinho para a gente falar inglês? Muito gostoso. Você precisa pôr emoção naquilo que você fala. Você precisa pensar, imaginar, visualizar. Sabe que tem pessoas que fazem, sabe o quê? Eu estou ensinando isso também para os meus alunos. Você coloca lá no Google, né? Cat, e aí você põe as imagens. Então, ao invés de você, a primeira busca no Google ser uma busca para você saber a tradução, busque uma imagem. Quando você visualiza aquilo, você memoriza melhor. Eu sou uma pessoa muito visual. Como que você gosta de aprender? Você gosta de aprender tocando?
Você gosta de aprender cheirando? Você gosta de aprender lendo, ouvindo, escrevendo? Como que você gosta de aprender? Sabia que até isso influencia o quanto você memoriza? E aí me parte o coração ouvir as pessoas falando que, eu sou assim mesmo, eu esqueço. Nossa, eu tenho tanto problema de esquecimento. Eu esqueço tudo, viu? Lógico que você esquece, isso é biológico. O quanto que você fez de trabalho com aquilo? Agora você faz a aula 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 2 horinhas, e aí você acha que aquilo vai firmar na sua cabeça? Não vai! Porque é biológico esquecer. Faz parte, você precisa combater a curva do esquecimento. O que a gente fala agora, de noite, você já esqueceu. Você já esqueceu quase 80%. Então, imagina amanhã, imagina depois. Então, você tem que pôr carga de emoção naquilo, você tem que revisar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que grifar, você tem que usar o seu melhor. Quais são as suas forças? O que você tem de melhor que pode te ajudar a aprender melhor qualquer coisa, principalmente o inglês. Então eu falei para você de motivação, eu falei para você das questões biológicas do esquecimento, o que você precisa fazer. E a última coisa que eu vou falar para você é que você precisa criar uma rotina de estudos. Você precisa criar uma rotina de estudos. E às vezes você olha e fala assim, mas eu não tenho tempo. O que você pode tirar? O que hoje você faz que se você tirar, não vai fazer diferença? É a TV? É a rede social? É filme? O quê? O que você poderia diminuir ou tirar ou eliminar que sobraria esse tempo para você estudar? Principalmente aqui em inglês, que é o caso que nós estamos falando. Então você precisa criar essa rotina. A rotina é importante. Muitas vezes a gente olha, eu tenho sempre assim um método que é dos 10 minutos. Eu tô vendo que tem aparecido aí na mídia outras pessoas falando dessa questão de estudar 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, porque isso são mini hábitos. Os mini hábitos você vai criando e aí ele vai se tornando um hábito e depois ele vai se tornando automático, porque ninguém aprende, ninguém entra no carro sem saber dirigir e sai dirigindo e já aprendeu. Não existe, não existe. Então você tem um caminho a seguir. O que eu quero que fique aqui marcado para você nesse vídeo, que fique registrado, é que você precisa entender que tem questões biológicas do que você aprende, tem questões de disciplina, tem questões motivacionais. Então, percebe como aprender envolve vários aspectos? E aí você não considera porque não conhece, ou não conhece, mas não usa, e aí sai falando que você não consegue. E não é bem assim. Você aplicar o que as pessoas já trilharam para você é incrível. Eu tenho certeza que se você começar a aplicar essas coisas a partir de agora, quando você desligar esse vídeo, você vai sentir a diferença nos próximos meses. Eu tenho certeza. Até o próximo vídeo.